Vamos chamar também Matheus Teixeira, que vai contar para a gente quem são esses 8 depoentes ouvidos sobre o caso do Banco Master entre hoje e amanhã. A maioria por videochamada, né, Matheus? E são nomes ainda pouco conhecidos no noticiário, né? A gente está tentando entender ainda o que é essa teia de relações do Banco Master. Ajuda a gente com a sua tecla SAP. Matheus, boa tarde para você. Bom dividir tela com você aqui. Boa tarde, Isabel. Uma honra dividir tela com você. O programa apresentado por você está ótimo e eu queria exatamente fazer o que tu acabou de falar, que é tentar ajudar a situar o nosso telespectador quem é quem. São 8 depoimentos. Ano passado, final do ano passado, a gente teve já o depoimento de Daniel Vorcaro, que era o presidente do Banco Master, e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, portanto, os cabeças ali do negócio para a compra, que acabou se comprovando agora fraudulenta, do Banco Master pelo BRB. E agora, entre hoje e amanhã, nós estamos acompanhando e tentando ter mais detalhes dos depoimentos que são fechados de 8 nomes que também foram muito importantes, segundo a Polícia Federal e segundo a Polícia Federal, nessa compra fraudulenta, na emissão de títulos podres pelo Banco Master que depois foram repassados ao BRB. E para explicar mais ou menos quem é quem, nós até preparamos uma arte para conseguir situar quem era diretor, quem era superintendente, o que fazia cada um desses atores. A gente está aí na tela com o nome dos 8 envolvidos e das 8 pessoas que estão sendo ouvidas pela Polícia Federal entre hoje e amanhã. Dário Osvaldo Júnior era o diretor financeiro do BRB. É um servidor de carreira, uma pessoa muito conhecida dentro do banco e que, como diretor financeiro, passava por ele, de alguma maneira, as formas e os gastos do BRB, inclusive as compras fraudulentas desses títulos. Do lado direito, a gente vê Robério Mangueira, que era o superintendente de operações financeiras. Ele está abaixo de Dário Osvaldo, mas ele era quem ficava na mesa, era ele quem efetivava, no fim das contas, as compras desses títulos podres. Portanto, a Polícia Federal considera muito importante esse depoimento. Abaixo de Dário Mangueira, nós vemos Luiz Antônio Bull. Qual é a curiosidade importante da gente frisar de quem era ele? Diretor do Banco Master, ele que tinha um advogado que viajou com o ministro Dias Toffoli para a final da Libertadores. Portanto, esse é o nome desses 8, o que mais veio à tona ao lado de Augusto Lima nesse período dessas investigações, justamente por causa dessa viagem polêmica no mesmo jatinho entre o advogado Luiz Augusto Botelho, que é o advogado de Luiz Antônio Bull, e Dias Toffoli, dias antes dele ter decretado sigilo e assumido a relatoria do caso. Os outros nomes, eu queria inclusive ler trechos das decisões de primeira instância do juiz Ricardo Luiz Augusto Leite, que foi o juiz responsável pela primeira etapa da operação, depois subiu para o Supremo e não está mais com ele. Mas as decisões dele que embasaram a primeira etapa da operação nos trazem muitos dados que nos ajudam a esclarecer quem é quem nessa trama. Um trecho da decisão, ele cita exatamente assim: o Ministério Público Federal alega que o Master teria adquirido carteira de crédito da Tirreno sem realizar qualquer pagamento e, logo em seguida, revendeu esses mesmos créditos ao BRB com pagamento imediato, resultando transferência de janeiro a maio de 2025 de 12,2 bilhões de reais. Portanto, a Tirreno é um ator central desse caso que vale a pena a gente entender quem é. Além da Tirreno, também é importante a gente entender quem é a Sociedade de Crédito Direto Cartus. Segundo o juiz cita na decisão e a Polícia Federal, quem fez esse apontamento, a hipótese investigada é que a Tirreno serviu como blindagem para a atuação criminosa da Cartus, que na verdade era quem, no fim das contas, tinha o controle da Tirreno. Portanto, a Tirreno e a Cartus, como a gente vem falando aqui nos últimos dias, a teia do Master para conseguir fraudar os títulos e conseguir maquiar suas contas envolvia fundos, envolvia consultoria, envolvia outras empresas. Portanto, nós vemos aqui na tela que Henrique Souza Pereto, por exemplo, era CEO da Cartus e um dos proprietários da Tirreno, por isso que é considerado também um depoimento muito importante. Outros diretores do Master que assinaram essa parceria com a Tirreno para viabilizar a fraude nos títulos também vão ser ouvidos, que é o caso de Alberto Félix de Oliveira, que era um dos diretores do Master, portanto tinha uma posição de comando e que fez essa parceria que viabilizou a fraude. Da mesma maneira, a gente vê
Luiz Antônio Bull, que foi quem eu citei, do voo com Toffoli, ele também tem a lavra dele em muitos contratos com a Tirreno, por isso também é considerado importante. Da mesma maneira, Ângelo Antônio Silva, que assinou esses contratos fraudulentos com essa consultoria para tentar maquiar o que na verdade era uma podridão, que era o Banco Master, que não tinha esses ativos todos que dizia. Para finalizar, dois nomes muito importantes. André Felipe de Oliveira Seixas Maia foi diretor da consultoria Tirreno e era funcionário do Master, portanto há suspeita que ele fazia esse leve trás entre a consultoria que ajudou a fraudar os papéis e o próprio banco que dependia dessa fraude para tentar se manter na ativa. Inclusive, o que chamou muito a atenção dos investigadores é que a Tirreno foi criada em novembro de 2024. Em dezembro, ela muda o contrato social para mudar de nome, para ganhar o nome de Tirreno, e nessa mudança de contrato social, ela pula de R$100 para 30 milhões o capital social da consultoria, para ter noção da maquiagem. Pular de 100 para 30 milhões não é qualquer coisa. Para finalizar, é inevitável a gente falar do último depoimento e que é considerado o mais sensível do ponto de vista político, que é de Luiz Augusto Lima. Luiz Augusto Lima é o responsável pelo Cred Sexta, que foi um crédito consignado desenvolvido na Bahia, no governo de Rui Costa, que hoje é chefe da Casa Civil do presidente Lula. Na época, Jacques Wagner, atual líder do governo no Senado, era o secretário de desenvolvimento, e é o Cred Sexta justamente esses descontos direto na veia ali do funcionalismo público que deram muito dinheiro para o banco, era um ativo, vamos dizer assim, saudável do banco, que Augusto Lima leva para dentro do Banco Master. Portanto, foi muito importante para que o Banco Master tenha conseguido sobreviver nos últimos anos. Não só isso, Luiz Augusto Lima é casado com Flávia Arruda, ex-ministra de Bolsonaro, ex-mulher de José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal, e, portanto, Guga Lima, como é conhecido dos bastidores, vamos dizer assim, os outros 7 depoimentos são muito importantes para os desdobramentos, para o decorrer das investigações, mas sob o aspecto político, Luiz Augusto Lima é quem deixa Brasília de cabelo em pé. O que ele vai dizer, se ele vai implicar algum político graúdo, seja da direita, da esquerda, do centro, que a gente sabe que tem muita gente envolvida nesse caso. Portanto, é o último depoimento, mas o mais aguardado no mundo político. No entanto, os outros 7 depoimentos, como a gente acabou de listar, são fundamentais também para desvendar este caso e essas fraudes que não são pequenas. Como eu mesmo disse aqui, o Ministério Público Federal alegou que essas compras superaram 12 bilhões de reais. Não é milhões não, é bilhões. Ou seja, é muito dinheiro do contribuinte, né, Isabel?